Queridos irmãos, bom dia, muita paz. Espero que eu consiga transmitir os ensinamentos, as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo pensamento, raciocínio e análise do grande missionário Allan Kardec, dos seus colaboradores, dos missionários da luz que no mundo espiritual nos orientam, e bem como aqueles que deixaram uma obra magnífica para nós no nosso Brasil. Nunca foi tão necessário o estudo da alma. Muitos acham que não tem alma, quando deveriam entender que possuem um corpo. Todos somos alma. E nós precisamos estudá-la, entendê-la, porque nós vamos tentar mostrar de onde vem a alma criada aqui no planeta Terra. E os livros espíritas nos trazem uma cultura magnífica e nos convidam a consultar uma extensa bibliografia da ciência, da filosofia, da religião, que é a base, dos nossos estudos. Livros são muitos que tornam o Espiritismo o inimigo principal do materialismo. Então, o espírita que acredita numa doutrina materialista não é espírita. O espírita, antes de tudo, já está dizendo, é espiritualista, porque a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, como está escrito no frontispício da primeira página do Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista, bem claro, que tem como base a ciência e orientação à religião, mas a doutrina espírita é uma filosofia. E esses livros que nós procuramos consultar, nós aqui recomendamos, colocamos aqui nas nossas exposições, são fundamentais. Por isso, Castro Alves deixou-nos o seguinte: ó bendito o que semeia livros a mão cheia, e manda o povo pensar. Livros caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que cai no mar. Bonito, não é? Pois bem, nosso assunto, evolução da alma, começa com a definição dos dicionários, que é o princípio vital, vida. Então, no dicionário está escrito isso aí. Alma é princípio vital ou vida. Segundo a filosofia geral, é o conjunto das atividades imanentes à vida, que é pensamento, afetividade, entendidas como manifestações de uma substância autônoma, independente ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. E as definições semelhantes, âmago, centro, coração, espírito, essência, íntimo. Isso é a cultura geral de definição de alma. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, Allan Kardec nos explica o seguinte ponto: o critério: a alma é um ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Na questão 134,
a pergunta é: o que é a alma? Os espíritos respondem: um espírito encarnado. Aqui é preciso a gente raciocinar como espíritos. A 134 Aiva, que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito, de onde se conclui que alma, segundo a doutrina espírita, é o espírito encarnado. Então, somos alma. Ao desencarnarmos, o que acontece? O corpo fica, sai o espírito. Então, passa a ser espírito e não alma. Os minerais, plantas e animais, o segundo provérbio hindu que diz: morri mineral, nasci vegetal, morri vegetal, nasci animal, morri animal, nasci homem. É uma trajetória muito interessante que a gente vai, no final do nosso estudo, a gente vai ver que a conexão que existe entre o que a doutrina mostra e o que está escrito aqui. Morri mineral, nasci vegetal. Morri vegetal, nasci animal. Morri animal, nasci homem. Daí vem milhões e milhões de anos, segundo os hindus. O hindu não é o indiano, é a religião indiana, uma das religiões, das milhares de religiões de seres que tem lá. Então, fulano fala assim: nasceu na Índia, ele é hindu? Não, ele é indiano. Ele pode ser hindu. Ok? Livro dos Espíritos, questão 540. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, diz os Espíritos, que também começou por ser átomo. Essa questão fala do trabalho grandioso da espiritualidade nos fenômenos da natureza, tempestades, tudo mais, tufões, aquela coisa toda. Então, os espíritos explicam para Kardec e seus colaboradores da época, explicaram, que desde o átomo primitivo, olha que coisa interessante, até o arcanjo, até um espírito mais evoluído, trabalham nesses fenômenos, que também, aqui o arcanjo, que também começou por ser átomo, desde o átomo. Então, no Livro dos Espíritos já tem essa teoria impressionante. Então, começamos por átomo, e a gente vai fazer a grande viagem. O mineral possui energia acumulada. Os vegetais possuem sensibilidade, não possuem? As plantas. Eu sou considerado um maluco, porque eu converso com as minhas plantas. Quando eu vejo que elas estão sentidas, coloco água, trato direitinho, vou em pensamento, às vezes falo, falo alguma coisa, você está linda, coisa desse tipo. Então quem assiste de fora, tem o seu camarada pirado, mas elas têm sensibilidade, a gente sabe disso. Principalmente aquela planta, a venca, é um tipo de samambaia. A venca fica sentida quando o ambiente não está muito bom em casa, gente. Observem isso. Coloca uma venca, trata dela bonitinho, mas se não houver um ambiente espiritual bom, ela sente. Os animais possuem instinto e inteligência. Alma, então, vem de ânima, grego. Vem do grego, da língua grega. E a evolução da alma é evolução anímica, porque é ânima, então vem anímica, evolução anímica. Por isso, Gabriel Delany, um dos continuadores da divulgação da doutrina por parte da ciência, Gabriel Delany, francês também, contemporâneo de Kardec, ele escreveu Evolução Anímica em 1937. É um livro maravilhoso. É muito difícil. A gente já estudou, coordenou, eu estudo lá no Escola da Verdade,
desse livro, e alguns acompanham, outros têm dificuldades, mas é fundamental. E a gente vai mostrar um exemplo maravilhoso desse livro. Origem do instinto, segundo Gabriel Delany, a evolução animal. No capítulo 3, o exemplo da medusa, que é a água viva. Ele diz o seguinte: imaginemos a medusinha, filhote, as primeiras que foram criadas, sendo levadas para a areia da praia, e a água deposita na areia, a onda desce, o sol bate, queima uma parte da medusa, da água viva, digamos aqui, um pedacinho aqui, ela morre. Muito sensível. Aí o que acontece? O que a espiritualidade faz? Os espíritos construtores, segundo Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, os espíritos construtores providenciam a parte energética, ou se podemos chamar de espiritual, para reencarnar numa outra medusa. Mas fica gravado aqui no sentimento dela que ela foi queimada com o calor do sol. Olha bem, vamos ficar atentos nesse raciocínio. Então, gravou alguma coisa. Pois bem, diz Gabriel Delany que a sensação é um fenômeno físico. Então, houve uma sensação, sentiu, o calor. Houve a percepção, percebeu que teve calor. Fenômeno psíquico, já da parte energética ou espiritual. A intensidade do calor, mais a duração, o tempo, promove uma gravação, seria a memória perispirítica, ou seja, do envoltório, da parte energética ou espiritual. Então houve uma irritação que irritou, provocou a sensibilidade, depois a percepção. Continuando, olha bem o que Gabriel Delany escreveu. Perecendo assim inúmeras vezes, desenvolve-se um mecanismo instintivo que leva ao ser a reagir ao calor, o que constitui a memorização perispiritual. As moléculas, aí o que acontece? Quando ela vem numa nova medusa, começa a sentir o calor, ela se encolhe, volta para a água. Começa aí o instinto. A gente não vê que todas as criaturas, as formas de vida, têm cada um o seu instinto característico. Depois vão evoluir, as formas animais mais evoluídas, elas têm mais de um instinto. E assim sucessivamente. Nós, humanos, temos vários instintos. O próprio andar, o balançar dos braços, o equilíbrio, o piscar de olhos de um movimento diante do nosso rosto, o desvio, tudo isso é instinto. Percepções que a gente tem, tudo instinto. Como é que as formigas e outros insetos, animais, percebem que vem aí uma tempestade? Como é que elas sabem? Através de quê? Bom, isso é assunto para outra palestra chamada Instinto e Inteligência, que eu estou atualizando e pretendo trazer para cá para vocês. Pois bem, as moléculas de uma forma perispiritual, está entre aspas, porque a gente está falando aqui perispírito, envoltório do espírito, experimentam 50, 100 até 1000 vezes da mesma forma. Isso, gente, é a tese
de Gabriel Delano, com a qual eu concordo, por enquanto concordo, porque o que eu sei da origem da alma? Nada. Então, olha bem, na mesma forma, ou seja, as moléculas de uma forma espiritual experimentam 50, 100, até 1000 vezes. O que significa isso? Que aquele primeiro serzinho que encarnou a primeira medusa, a primeira água viva, ela vai reencarnar aí até 1000 vezes, se preciso, como medusa. Depois, essa forma vai ser trabalhada no plano espiritual pelos construtores do mundo maior para alojar-se num corpo de um outro animal, num lar mesmo, por enquanto. No Livro dos Espíritos, questão 93, diz: o espírito tem alguma cobertura ou está envolvido numa substância qualquer? O espírito está envolvido com uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Questão 94. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo ao outro. O espírito muda de envoltório como mudar de roupa. O envoltório semimaterial do espírito tem formas diversas e pode ser perceptível? Sim. Tem a forma que o espírito queira. É assim que ele desaparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Já na questão 257, lá na frente, ele fala: os espíritos respondem a Kardec que o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria, quer dizer, uma matéria bem purificada. É o princípio da vida orgânica, agente das sensações exteriores. Por ocasião da morte, o perispírito se desprende lentamente do corpo. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec, na questão do item 56, aqui é capítulo 1, com pequenas diferenças quanto às particularidades de exceção feita das modificações exigidas pelo meio ambiente no qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Informação. Ou seja, esse negócio de seres de outro planeta com forma de animais, cabeça esquisita, né? Pode ser até semelhante, né, a alguma coisa, né? É sempre a forma humana nossa. O perispírito se modela, é flexível, expansível e oferece invencível resistência. O perispírito se dilata, ao contrário, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Quem quiser estudar mais a fundo para ver essa flexibilidade, essa expansibilidade, né, e como que ele se dilata, como se contrai, ou seja, ele passa por metamorfose, ele pode reduzir-se. Consulte o livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos capítulos 12 e 13, preparação de experiência e a reencarnação de Segismundo. Fala aí da redução perispiritual e a colocação desse perispírito, né, mínimo, no útero de Raquel, para ali ele se modelar. Vai aglutinando em torno de si as moléculas de água do útero materno, que
Por isso que os bebês dentro do útero, quando iniciam, 98% é água. Por isso que Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Nós só nascemos água. Olha que coisa interessante. E a medusa lá nasceu da água. A medusa é praticamente 95 a 99% água. Nós também, quando começamos, somos água aqui no planeta. E a forma espiritual fabricada aqui mesmo, a partir do mar, como a gente vai concluir depois. Nesse livro aqui, Perispírito e suas modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro faz um estudo impressionante sobre o perispírito. E ele conclui que esse é o caminho. O espírito tem um envoltório do perispírito, chama-se corpo mental. O corpo mental, por sua vez, mais com o espírito, ele é envolvido pelo perispírito. O perispírito, para gerar um corpo, ele cria um duplo etérico que desaparece com a morte do corpo, volta ao fluido cósmico universal. Então, não quer dizer que é isso aqui, está no livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, Perispírito e suas modelações. Eu também concordo com isso, por enquanto. Então, o termo corpo mental é citado por André Luiz no livro Evolução dos Mundos, pela psicografia de Chico Xavier. Corpo mental, só que ele fala: não vamos entrar em detalhes sobre esse assunto, porque é um assunto muito complexo. Lembra disso, Carla? Aqui está o corpo mental, que é o envoltório do espírito e constitui-se da memória do princípio inteligente, ainda transmitindo Luiz Gonzaga Pinheiro. É a forma do perispírito, ele que vai modelar o perispírito. Então, memória do princípio inteligente. O princípio inteligente está explicado na questão 27 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo Espírito e Matéria. O duplo etérico fala: formas com a encarnação do espírito e não possui existência própria como o perispírito, desintegrando-se após a morte física. Fornece informações valiosas quanto ao estado de saúde física e evolução espiritual, quando observado sobre os aspectos das emanações energéticas e colorido peculiar que traz. Permite diagnóstico precoce de males que futuramente venham a acontecer com o indivíduo. Nos suicidas, o duplo etérico permanece ligado ao perispírito. Também do livro do Pinheiro, sobre o perispírito, esse aqui, e suas modelações. Perispírito é o seguinte: o espírito é a memória psicológica, memória psíquica. E o espírito é a memória psicológica. Perispírito é a memória biológica, anatômica e fisiológica. Então, o que aconteceu de memorização com a medusa, com a água viva, é uma memorização biológica, anatômica e fisiológica, coisa física. Então, é uma gravação que aconteceu. A gente viu aquele assunto ali, a irritabilidade, sensibilidade, gravação, tempo, duração, intensidade, para que a gravação ficasse mais forte, digamos assim. Vocês já repararam o seguinte: as gravações na pedra que os nossos antepassados deixaram ali. Se você tem um risco com a outra pedra, o risco fica meio fraco, né? Mas com o tempo a erosão pode tirar. Se você fizer um sulco profundo, isso permanece milhares de anos. A gravação fica para nós. Vamos colocar para a nossa experiência, quando nós sofremos alguma coisa que nos magoa muito, fica muito gravado, fica muito forte a gravação.
por causa da intensidade, do tempo que levou, da duração, né? E essa gravação fica muito profunda na alma. Então tem muitas coisas nas nossas vidas que nós passamos e que nos magoa muito, que a gente não esquece, porque está muito forte na nossa memória, muito forte. Assim é desde o início. A evolução da alma vai gravando aquilo que realmente foi feito com muita intensidade. O que é o perispírito, né? Aqui, o perispírito do homem animalizado, cujo teor de pensamento se caracteriza pelo egoísmo, ódio e similares, fica impregnado de fluidos densos, cuja fuligem tóxica, aderente e nociva, superpõe-se em camadas a exigir drenagem para clarificar-se. Olha que coisa interessante, isso aqui é uma purificação, né? O espírito do homem animalizado, cujo teor dos pensamentos se caracteriza pelo egoísmo, ódio e similares, fica impregnado de fluidos densos, cuja fuligem tóxica, aderente e nociva superpõe-se em camadas a exigir drenagem para clarificar-se. O nosso lar, capítulo 12, fala do umbral. Fala que a região do umbral é uma região de esgotamento de resíduos mentais, por causa disso, desses fluidos densos, essa fuligem tóxica, causada por quê? Pelos pensamentos e atos. Por isso que o umbral é uma região densa, escura, pesada, não é um clima muito bom para se viver. Aqui é o seguinte, tem as propriedades do perispírito, do livro ainda, Zalbino Zimmermann, é um livro grosso, dá preguiça de ler, porque ele é grandão, grosso. Meu Deus, quando é que eu vou terminar de ler esse livro? Mas a gente insistiu e a gente leu, só que eu coloco aqui a definição de cada um aqui, que não vamos abordar, senão vai tomar muito tempo. Se sobrar tempo, a gente volta aqui para explicar melhor. Mas são 18 propriedades que o Zalbino Zimmermann coloca. Olha, não tem, isso aí não tem dentro dos livros da doutrina espírita, mas é o estudo dele, né? E pelo desenvolvimento, pesquisa e tudo mais, ele escreveu isso aí. Assim como o Pinheiro, né, escreveu um outro livro dele sobre o perispírito. Então tem plasticidade, ele se deforma fácil, o perispírito, né, segundo a vontade própria, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, expansibilidade, sensibilidade magnética, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Olha quanta coisa tem aí, segundo os alunos. E a gente acaba concordando. Quando a gente vai lendo as obras de André Luiz, a gente percebe esses detalhes aí. É muito interessante. No Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz também, pela desculpa aqui ter esquecido de colocar o nome do Chico Xavier, que é o médico. Tá? Mas, quando falar André Luiz, a gente já está subentendido que é a psicografia de Chico. Psicografia maravilhosa, né? A mediunidade fantástica, indiscutível, né? Do André. Abrindo um parênteses aqui, tem um centro espírita aqui na cidade que o presidente me deu fez umas observações em 2 palestras comigo, e eu fiz a palestra, acho que sobre ação e reação, mostrando as reações, o estado do espírito no plano espiritual, no umbral e etc. E ele, o presidente do centro, hoje não sei se é diretor, se continua lá, falou assim: você nunca fez uma palestra tão amarga. Aí eu falei: como assim? Aí eu fiquei encucado com aquilo.
Aí fui embora. Numa outra palestra, ele observou de novo. Ah, mas você foi muito fundo, muito pesado. Mas só citei André Luiz aí. Depois, ele enviou para mim, através do WhatsApp, um vídeo de um camarada falando muito mal da obra Nosso Lar, debochando, falando um monte de coisa. Ora, eu sou um estudioso da obra de André Luiz, assim como da de Kardec. Eu acho a obra de André Luiz a continuação da obra de Kardec. E não gostei nada daquilo ali. E ele pegou e endossou o que o rapaz falou, ainda colocou assim embaixo: volta a Kardec. Aí eu percebi, lembrei das observações feitas por ele em outras duas palestras. Fui amargo, fui pesado, coisa desse tipo. Aí eu peguei, respondi para ele o que representa a obra de André Luiz. Não preciso falar para vocês aqui, principalmente para quem conhece, que representa, e que eu vou continuar estudando. Eu coordeno o estudo em vários centros, já coordenei vários centros na cidade. Aliás, o primeiro grupo do estudo do André Luiz, eu comecei lá acho que Jardim Primavera, ali perto da Vila Muri, entre a Vila Muri e Niterói. Jardim Primavera, né? Sim. Foi naquele centro ali, como é que é o nome dele? Existia um centro ali, eu acho que não tem mais. Ali eu criei o primeiro grupo. Aliás, não foi lá, foi no Luz e Caridade, aqui na Mangueira. Primeiro grupo do estudo da obra de André Luiz. Depois eu criei o segundo grupo lá. E daí, a partir daí, anos depois, começaram a aparecer outros grupos. Eu falei, eu vou jogar tudo que eu estudei até agora por causa desse camarada aqui que não conhece a obra direito e leu o Nosso Lar e tudo, aí destrinchou. E o presidente, esse rapaz, estudou comigo. Quando eu coordenava o antigo REG, que hoje é o EG, Estudo Sistemático da Doutrina, o Estudo da Verdade. Estava lá, ele estudou aquela coisa toda e teceu essas críticas todas aí com relação a André Luiz. Aí, depois disso, eu peguei e falei: olha, se você quiser, eu não falo mais sobre a obra de André Luiz nas palestras que eu fizer aí. Ele falou assim: fique à vontade, mas sabe aquele fique à vontade assim, ou seja, não venha mais. Não me convidou mais para fazer palestra. E aí, por aí, que ele siga, né, Robinson? Que ele siga em paz, que vá do trabalho dele, que sacode a poeira e vai por aí afora, tá? Então, infelizmente tem essas coisas dentro do movimento, né? Não, o doutrina espírita permanece, as pessoas passam, né? Os divulgadores, ou que pensam que são divulgadores, passam um dia, né? Pois bem, mas vamos voltar então à obra de André, pela psicografia do Chico. No capítulo 4 tem lá uma região de seres decaídos. A gente viu aqui da plasticidade, né, da penetrabilidade, da visibilidade, corporeidade, etc, etc. E unicidade, odor, tudo isso aí, temperatura do perispírito. Lá aparecem espíritos em formas de animais. André Luiz não entra em detalhe porque ele fala que poderia chocar muitas pessoas. Beleza. Bom, espírito ivônio, mas significa que o perispírito, pela maldade, pelos pensamentos e ações, e muito tempo no mal, ele acaba se deformando. Você repararam que a pessoa com raiva, como fica o semblante, se transforma. A pessoa não fica bonita. Mesmo a pessoa bonita com raiva, ela deixa de ser bonita naquele momento. É assim, imagina fora do corpo, fora da resistência da matéria. Imagina
deformações causadas pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, por tudo que há de imperfeições, orgulho, vaidade, etc. Egoísmo, principalmente pelo mal. No capítulo 7, tem uma coisa muito interessante, que é o arquivo mental de Domênico. André Luiz foi numa expedição e nessa região de seres decaídos, na entrada, foram atrás de um espírito. A mãe dele estava presente. Esse era o Domênico, que havia sido padre na região, num ano ainda bem próximo, já tinha terminado a Inquisição, mas continuava ainda aquele ranço da Inquisição. Esse Domênico estava lá, padre, e debruçado sobre o chão, gritando, chorando, sofrendo. Cadê Deus? O que me prometeram? Logo eu, um padre. Tudo isso aí. Reclamava muito sobre isso. Ele não estava deformado nem nada assim. Normal, só estava ali e não conseguia sair da posição que ele estava. Levaram na equipe uma pessoa que tinha clarividência, ou seja, um espírito com clarividência. Pode isso, claro, lá que tem muito mais. Aqui nós temos videntes e tem clarividentes. Existe diferença. A vidência, você consegue ver determinadas coisas, formas, etc. Cenas, etc. Mas é muito limitado. A clarividência é profunda. A clarividência vai no pensamento, no âmago da alma, naquela memorização de anos e anos. Ver cenas do passado. E foi o que aconteceu. Esse espírito chegou próximo ao Domênico e convidou-o a uma viagem ao passado dele, na reencarnação anterior, que foi o motivo da posição dele, dessa posição dele terrível na entrada dessa região do decaídos. Aí ele começou a ver, a transmitir, nem precisava, ela já estava vendo as cenas do passado. Ele errou muito. Uma moça que ele desencaminhou como padre, se valendo da batina, desencaminhou, engravidou, ela morreu depois, a criança desencaminhada. Teve um outro caso em que ele seduziu a esposa de um homem, e esse homem os flagrou em casa, me coloca amoroso. O homem viu, mas não interferiu, foi para a rua, preparou um vinho envenenado, colocou primeiro, antes do veneno, colocou na taça dele, esperou Domênico, o padre Domênico passar, chamou para tomar o vinho. Ele todo sem graça, caramba, o marido da fulana me chamando aqui para tomar o vinho, tá? Foi tomar o vinho. E quando ele bebeu, ele desencarnou. Só que ele tinha uma outra cena que ela estava vendo, de um padre bem idoso, que ele tinha passado para trás para ficar com a paróquia dele. Então eram 3 cenas graves. Não foi mais fundo não, se ela quisesse ela ia mais um tempo. Já era o suficiente para ele estar naquela condição, porque estava gravado na alma dele, tudo ali, fica tudo gravado em nós. Lembra daquela gravação, forte? As cenas fortes vão sendo gravadas, está tudo aqui. Lá no nosso lar, a dona Laura ela e o marido pediram para fazer um retrocesso para saber o que eles tinham vivido antes, o que tinha aprendido, o que tinha errado, uma regressão. E foram eles, os dois que projetaram na tela as cenas do passado.
Porque eles tinham até então lido, num livro deles lá, tinham lido algumas coisas, mas eram sínteses, não tinham os detalhes. Quando eles começaram a ver as cenas, ficaram apavorados. Eu falei, para por aí. Está tudo gravado, gente. Não adianta a gente enganar, mentir. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Está tudo gravado. A alma evolui dessa forma. Agora você imagina se a gente está sempre aprendendo, no caminho do bem. A gente vai empilhando conhecimentos, mesmo que a gente não se recorde, eu li aquilo ali, já fiz isso, fiz aquilo, não lembro mais, mas na alma está gravado. Quando desvencilhar-se desse corpo material, o espírito vai se lembrar. Porque está sedimentado, está gravado, fortemente gravado. Tudo. Ato por ato. Olha que coisa impressionante. Que chip maravilhoso que é a alma. Aí a gente para raciocinar. Que perfeição da espiritualidade. Quem é esse Deus? Como é que ele é? Como é que pode isso? Fazer uma coisa dessa? Coisa impressionante. Por isso que nós precisamos muito da psicologia, da psiquiatria. A psicologia e a psiquiatria tentam penetrar até no mundo dos sonhos, no nosso comportamento, no nosso pensamento. Mas é muito difícil. Porque cada um é um mundo impressionante de pensamentos, de atos que estão tudo gravados. E vem de existências desde a era ainda do mar. Não passamos por água, a nossa evolução vai por aí, as nossas origens. Aqui é o seguinte, aqui é o perispírito, tá? Com os centros de força. A transparência não está muito boa, mas eu vou ler para vocês aqui, é o centro genésico, né, na região do sexo, o centro gástrico, né, o centro esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o centro de força coronário e o centro de força frontal e o coronário. São 7 centros de força. E eles têm cores, está vendo? Isso segundo os hindus, tá? Mas sabiam que o André Luiz também na obra dele, Evolução do Mundo, fala sobre as cores do perispírito? Vamos ver? Os centros de força entre a terra e o céu, André Luiz, Chico Xavier. Centro genésico, onde se localiza o santuário do sexo, templo modelador de formas e estímulos. Gasto, penetração de fluidos e alimentos nos corpos. Esplênico, regula a distribuição e a circulação adequada nos recursos vitais. Cardíaco, responsável pela emoção e o equilíbrio geral. Laríngeo, preside os fenômenos vocais, inclusive as funções do timo, tireoide e paratireoide. Frontal, comanda a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que diz respeito à arte, ao saber, à palavra, à cultura. Coronário, alto poder de radiações, sede da consciência, recebe os estímulos do espírito e comanda os demais. Alimenta as células do pensamento. Provedor de recursos magnéticos para a estabilidade orgânica. Assimilador de raios solares e dos raios da espiritualidade superior. Faltou? Esse coronário é chamado de a flor de 1000 pétalas. O coronário se abre e absorve toda a energia que vem do cosmos superior quando nós oramos. Por isso que a prece é importantíssima. Quantas cores? Aqui é o disco de Newton, tá vendo? Tem as cores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coincidência, né? 7 os centros de força, 7 as cores, 7 as cordas, as notas musicais, tá mesmo? São 7 as. Quando você aprende a música, são 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e vai. Pois bem, o disco de Newton, ele fez essa experiência, colocou essas cores aqui e girou. Quando ele girou, ficou branco. A gente enxerga branco.
Qual é o raciocínio? Voltando aos centros de força, eles giram, por isso que os espíritos chamam de rodas ou chakras. Quando eles giram, essas cores se combinam, né, e formam determinada cor de acordo com a evolução do espírito, com o depósito de conhecimentos, ações de todos o seu passado. E projeta para fora do corpo uma energia e que forma a aura do espírito. Então cada um tem sua aura, tem um dedo, tudo, e essa aura protege contra as investidas das trevas, dependendo da aura. Olha que coisa fabulosa. Então forma uma carapaça energética da aura. A aura humana que fala que a aura é a manifestação energética dos corpos, todas as agregações celulares emitem radiações, a cor é relacionada com os diferentes comprimentos de ondas do espectro eletromagnético, o corpo humano cria à sua volta uma cor clara, esbranquiçada, consequência da bioenergia. A determinação das cores está nas vibrações originadas pelos pensamentos e sentimentos do espírito. Isso é André Luiz, tá? Lembrando. Determinação das cores está nas vibrações originadas pelos pensamentos e sentimentos. O campo áurico mostra diferentes variações cromáticas, refletindo sua posição intelectual, suas emoções, temores e angústias, suas alegrias e inclinações amorosas, enfim, sua realidade evolutiva. É difícil para os espíritos superiores verem quem somos nós, qual o nosso nível? Facílimo. Mesmo desencarnados ou reencarnados. A nossa aura transmite tudo isso aí. Então é muito fácil para eles. É só olhar para a gente e falar assim, a gente já sabe quem é a peça. E começam a projetar a mentalidade, o pensamento na alma dele. Se quiser examinar, vai ver cenas, o que foi feito, o que é mais grave, o que é menos grave. Continua a evolução em 2 mundos ainda. Aura ou aula vital. Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Todos os seres vivos. É por essa couraça vibratória, ou carapaça fluídica, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra. Fantástico, né? No livro Os Mensageiros, capítulo 24, fala da cor e do livro espiritual. Tá? Nesse capítulo é o seguinte: é a prece de Ismalha. Quando ela ora, os espíritos que estão ali, cada um emite um facho de luz do tórax. Ela emitiu um azul celeste, a outra fulana um verde esmeraldino, tudo bonito. Foi mostrando os níveis pela cor formada. Então os chakras girando, cada um com a sua cor, dependendo do nível de cada um, forma determinada cor. Até chegar o André e o Vicente, que ele estava com ele, os espíritos, eles falavam que estava emitindo assim, quase nada. Ele e outros espíritos ali. Muito pouca luz ainda. Ou quase nada. Então, no livro Libertação, alguns capítulos falam do julgamento pelas cores. Aí lá nesse livro, Libertação, tem lá o Gregório, né? O famoso Gregório, que ele, lá numa cidade do plano espiritual, ainda do baixo nível, e ele era uma espécie de juiz. E ele coloca alguns espíritos ali e começa a julgá-los pelas cores emitidas por eles. Interessantíssimo, né? Isso é claro que é o centro de força, ou chakras. Vou mostrando isso aí. A alma é, pois, criação divina, cujo objetivo é a evolução contínua, através da aquisição de experiência, instinto e inteligência, habitando formas diversas, culminando na forma espiritual luminosa
representativa da perfeição. Agora nós vamos encerrar o seguinte, uma página maravilhosa do livro também do André Luiz, pelo psicografia de Chico Xavier, chamado No Mundo Maior. Quando eu li essa página, antes de anotá-la, eu me arrepiei todo, porque diz o seguinte, desculpe aí, eu acho que só um segundinho, um segundo aqui que eu acho que falhou alguma coisa aqui, a página sumiu, deve estar em outro arquivo. Vou pegar mais rápido. Ô Bispo, me dá mais um. Por favor. Essa página eu não posso deixar de mostrar para vocês. Aqui tem certeza que está. Acho que não vai ter também aqui não, porque não aparece no outro que eu coloquei. Pois bem, mas eu vou lembrar. Para encerrar então, o Espírito tão venerável fala nesse livro, No Mundo Maior, sobre a evolução do princípio inteligente. Diz que o espírito inteligente, o princípio inteligente, ele abandona o leito oceânico, habita os charcos próximos ao mar, adentra-se pela floresta, experimentando copioso material de formas diversas, desce da árvore, ergue-se e caminha sem detença, desenvolvendo instinto, inteligência, sentimentos e razão. Que Jesus nos abençoe, glória sempre. Desculpe aí a falha técnica aqui. Um abraço. Agradecemos ao Hamilton pelo estudo da manhã de hoje, né? Sempre um estudo aprofundado da doutrina. Agradecemos a presença de todos vocês no salão aí. Do Carlão, que está fazendo, né? Filmar, já que o nosso celular deu problema. O Carlão está transmitindo ali a partir do celular dele. Lembrando a vocês que quarta-feira que vem é a Raquel vindo com o tema Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E no outro domingo, a Ana Paula, do A Caminho da Luz, vai falar sobre reencarnação e ressurreição. As duas próximas palestras. Aí na quarta-feira a gente anuncia as próximas duas palestras. Ok? Lembrando a vocês que depois do passe tem aquele cafezinho fraternal lá fora, né? E nós vamos fazer a prece encerrando a primeira parte, partindo para a segunda. Os passistas em condição se dirigem à sala de passe, aqueles que tiverem necessidade de passe aguardem no salão, serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus pelo trabalho do Hamilton, agradecendo por podermos estar aqui aprendendo um pouco mais da nossa doutrina espírita. Que Jesus, na sua infinita bondade, o abençoe nesse trabalho que ele faz de divulgação da doutrina em várias casas espíritas. E a todos nós que estamos aqui na manhã de hoje, domingo, aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo, pelo Facebook, que Deus, na sua infinita bondade, permita que nós tenhamos um domingo e o início da semana, né, e toda essa semana de muita paz.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece nós vamos encerrar a primeira parte, lembrando vocês que as atividades da casa estão no banner ali fora, também ali no nosso quadro de avisos, tá? As palestras do mês inteiro. Muita paz a todos, fiquem com Deus.